Vídeo do Rodrigo Mendes. Então tá aí, Rodrigo Mendes. Reagir ao seu vídeo agora, que ele vai falar justamente sobre por que o cinema brasileiro não é... Por que será que a gente tem essa sensação de que o cinema nacional está aquém do que poderia ser? E ele vai fazer uma relação com o imperialismo global. Vamos ver? Por que o cinema brasileiro é tão deficiente? A conclusão que a gente chega é que falta investimento. Tá, legal, falta investimento. Mas por que falta investimento? Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma... Isso é uma primeira questão que a gente já pode trazer para cá, né? Que é essa perspectiva do falta investimento. Agora, é sempre importante a gente acompanhar esse pensamento do falta investimento com algum debate material, né? Porque, veja, falta investimento em tudo que é canto, né? Não tá acelerado não, tá? Isso vai muito na lógica, inclusive liberal, e esse debate vem muito na educação, por exemplo, né? Não, a educação no Brasil tá como tá porque não existe investimento, tá? Que investimento é esse? Em que área? Onde? Para onde esse dinheiro vai? Porque se pegar esse dinheiro e continuar valorizando, por exemplo, o ensino particular, mas continuar dando dinheiro para entidade particular, pô, não rola. Não vai funcionar. Não vai funcionar, porque continuaremos degradando e sucateando o ensino público. Saca? A mesma coisa no cinema. Tá, precisa de investimento? Precisa, mas para onde vai esse investimento? Como esse investimento será gerado? Continuaremos sob uma perspectiva de uma agência reguladora? Ou a gente vai começar a pensar uma nova lógica de fomento? E quando eu digo isso, não é para fazer uma crítica... Melhor, é uma crítica à Ancine, mas qualquer coisa antes de tudo, eu preciso dizer, claro, a gente precisa da Ancine. Antes a Ancine do que não tê-la. Mas não é o necessário. Saca? É isso que eu quero dizer. A gente precisa de uma empresa estatal de cinema. E não uma agência reguladora de cinema. Saca? Uma empresa que de fato fomente a cultura. Com um investimento direto. E não com investimento que é desviado do imposto da empresa particular. Saca? Do mercado privado. Porque, claro, esse mercado privado ele vai querer algo em troca com aquilo. E isso está condicionado por lei. Ele pode pegar o seu dinheiro de imposto e usar como publicidade. Isso é... Enfim, ele vai escolher para onde essa publicidade vai ser direcionada, né? Óbvio. Né? Então, como esse dinheiro vai ser direcionado? Uma produção cinematográfica muito mais pungente do que a nossa. O que será que acontece? Bom, a gente tem que entender essa questão historicamente. Os Estados Unidos é um país imperialista. O que quer dizer um país imperialista? É um país que quer exercer domínio econômico sobre outros países. E como é que ele faz isso? Ele tem que exercer também o domínio ideológico, percebe? E aí que entra o cinema, quer dizer, o cinema é uma arma de propaganda ideológica. Não é à toa que... Domínio ideológico. E o imperialismo ele é um domínio financeiro, mas também, e aí bancário, mas também bélico, ideológico, cultural, enfim. Capitalismo, fase superior do capitalismo. Imperialismo, fase superior do capitalismo, do Lenin. Em 1935, o Brasil fechou um acordo comercial com os Estados Unidos em que ele vendia café, cacau, madeira, quer dizer, produtos primários no geral, e comprava, importava... Ou seja, vende o produto primário e importa, compra produto já trabalhado, inclusive cultura. Dos Estados Unidos produtos manufaturados, como automóvel, máquinas agrícolas e filmes. Quer dizer, entre outras coisas, o Brasil trocava café por cinema americano. Quer dizer, trocava café por cultura, né? E aí, trocar café por cultura significa trocar café por ideologia. isso é uma política de Estado, percebe? Qual que é o meu ponto aqui? Não existe cinema... Isso é uma política de Estado, sim, mas é importante a gente ter em mente, quando Lenin escreve imperialismo fase superior do capitalismo, ele está dizendo que o imperialismo ele não é uma política de Estado, tá bom? Isso é importante que a gente diga aqui. Presta atenção no que eu vou dizer. Presta atenção. Imperialismo não é política pública. Imperialismo não é política de Estado. Tá? Os Estados Unidos é um país imperialista.
Ele não tem políticas imperialistas, porque o imperialismo ele é a fase superior do capitalismo. Ou seja, para onde o desenvolvimento do capitalismo descamba. No seu último grau. Por quê? Porque o capitalismo ele funciona sob a lógica da reprodução e do acúmulo infinito de capital. Saca? Para que o acúmulo infinito do capital... Segue a lógica. O capitalismo funciona sob a lógica do acúmulo infinito de capital. Só que para ele gerar o acúmulo infinito de capital, ele precisa quebrar barreiras de acumulação para continuar acumulando. Porque em determinado momento, esse acúmulo vai ser freado por uma determinada barreira que vai impedir com que ele continue se acumulando. Que barreira pode ser essa? Inúmeras. Pode ser barreira natural, ou seja, acabou um determinado tipo de produto, de recurso na natureza. Pode ser uma barreira de demanda, então existe uma demanda que já se concluiu, né? Então eu já vendi tudo que eu poderia vender para essa demanda, então acabou, eu preciso criar uma nova demanda, né? Pode ser uma barreira territorial, ou seja, a demanda dentro do meu território já não é suficiente, eu preciso romper as barreiras do território e ir para o mundo. É onde entra o imperialismo. Sobretudo quando eu tenho comigo todos os poderes ideológicos, financeiros, bancários e tudo mais que o Lenin traz pra gente. Né? Então veja, acúmulo infinito, preciso quebrar a barreira de acumulação. Uma das barreiras de acumulação é territorial. Saca? Preciso ir pro mundo para construir essa nova demanda. Pra continuar acumulando. E portanto, se eu consolidei globalmente uma lógica onde eu tenho comigo os aparatos de dominação, que eu preciso construir esses aparatos de dominação para ser um país imperialista, eu tenho vantagem competitiva com o mundo. Não só vantagem competitiva, porque não tem nem competição, na verdade. Não existe nem competição. Eu mando na lógica do capital. E aí eu reprimo, eu submeto outras nações à minha lógica. Isso é o imperialismo. É a fase superior do capitalismo. Não é uma política de Estado. É para onde o capitalismo vai, naturalmente. Por quê? Porque ele precisa da acumulação infinita. E para continuar acumulando, claro, ele precisa quebrar a barreira de acumulação. E essa quebra de barreira de acumulação passa por fortalecer a lógica, fortalecer-se internamente e, por consequência, quebrar a barreira territorial e ir pro mundo dessa forma. Saca? Tema forte lá onde não existe um projeto de Estado-nação. No último trimestre, o que puxou a economia brasileira? Foi o agronegócio. A gente exporta 1 tonelada de soja para comprar um PlayStation 5. Um país que tem uma posição de economia dependente dentro da divisão internacional do trabalho, pra que precisa de cinema, cara? A gente exporta soja, pra que a gente quer fazer cinema? Não precisa de cinema, você tá entendendo? E aí eu chamo a atenção pra um fato curioso. Recentemente saiu uma notícia sobre o cineasta mais rico do mundo. Sabe quem que é o cineasta mais rico do mundo? Ele é brasileiro. É o Walter Salles, lá que dirigiu o Central do Brasil. O cineasta mais rico do mundo que ficou rico sem ser cineasta. Né? Isso é importante que a gente diga. Porque, enfim, todos os veículos de comunicação vincularam e propagaram essa notícia do Walter Salles como o cineasta mais rico do mundo, como se ele tivesse sido conquistado a sua riqueza com o cinema, no Brasil. O cara se tornou o cineasta mais rico do mundo no Brasil, fazendo cinema no Brasil. O que é o Walter Salles? Herdeiro. Acionista do Itaú. Minerador. Saca? Então, assim, ele não é o cineasta mais rico do Brasil, do mundo. Porque o dinheiro que ele conquistou não foi com cinema. Não foi com cinema. E mais do que isso,
Mais do que isso, o que ainda fica pior ainda. Ele é, aspas, o cineasta mais rico do mundo e que não investe em cinema no Brasil. Aí vocês vão me dizer, mas ele não é obrigado, o dinheiro é dele. Claro que o dinheiro é dele. Mas isso é muito importante porque demonstra pra gente que ainda que a gente tenha aqui no Brasil o dito cineasta mais rico do mundo, o mercado privado não é capaz de investir nesse tipo de ação. O mercado privado não investe em alto risco. Não investe em alto risco. Nem nos Estados Unidos. Nem nos Estados Unidos. Ou vocês acham ainda que a Marvel faz os filmes de 200 milhões de orçamento só com o dinheiro do bolso? Claro que não. Investimento de alto risco depende do Estado. Sob diversas lógicas. Cada nação vai utilizar desse Estado de uma maneira diferente. Os Estados Unidos, como uma nação imperialista, se utiliza muito do seu poder de Estado bélico, militar, para construir essas demandas para o cinema. Militar. E é isso mesmo. É ir financiar neoliberalismo no mundo, financiar a ditadura e com isso exportar a sua cultura. Saca? É com acordos comerciais, como o Rodrigo, se eu não me engano, não lembro agora direito, citou aqui, fazendo o acordo comercial com o Brasil ali na década de 50, entre 30 e 50. É na década de 80, financiando o neoliberalismo no Brasil, matando Salvador Allende no Chile. E aí, financiando o neoliberalismo no Brasil, por consequência, destruindo a empresa brasileira de cinema, que era a Embrafilme aqui no Brasil. Claro, já existia uma demanda por filme brasileiro. Quando a Embrafilme morre, e aí? O que faz agora? A demanda continua aí. Quem vai atender essa demanda? Aqueles que financiaram o neoliberalismo aqui no Brasil. Então, assim, o Estado está sempre presente, o Estado americano. Não existe essa ideia de que Hollywood foi construída pelo mercado privado. Não existe, isso é mito de liberal. Aliás, liberal é idealista, né, gente? Eles vivem no mundo de Bob, no mundo da imaginação. E a figura do Walter Salles, ela representa muito isso. É a figura de um bilionário, do cineasta mais rico do mundo, brasileiro, que não investe em cultura no Brasil. Por quê? Porque investimento em cultura no Brasil é caro. Investimento em cultura é risco, aliás, melhor dizendo. E não quer perder dinheiro. Aí ele tem lá o museuzinho dele, deu meia dúzia de gato pingado pra fundação do Martin Scorsese, e é isso. Essa é a contribuição de Walter Salles para o cinema brasileiro. O cineasta mais rico do mundo. Brasileiro. Que não tá nem aí pro cinema brasileiro. E aí o irmão dele, o João Moreira Salles, e aqui eu não tô fazendo um juízo de valor com os filmes deles, porque muitos dos filmes do Walter Salles são legais, do João Moreira Salles também. E o irmão dele vai no Pedro Bial e fala, nós da classe média, porra, tá de sacanagem. João Moreira Salles se autodenominando classe média, um bilionário. Um bilionário. O que ele tá pensando, cara? Mas percebe, a figura... O que eu quero dizer aqui, nisso tudo, o que eu quero dizer é... A figura do Walter Salles representa de maneira bastante eficaz essa perspectiva, e ela é figurativa nesse sentido, de que o mercado privado não investe em alto risco. Que não há qualquer desenvolvimento técnico de risco sem a presença do Estado. Não há. E, portanto, não há desenvolvimento de cinema no Brasil sem a presença do Estado. Porque não há
nos Estados Unidos. Por que por que a gente vai cair nesse mito liberal de que aqui no Brasil isso seria possível? Os Estados Unidos se consolidou como uma hegemonia global pelo Estado, através do Estado, pela guerra. Por que a gente vai cair nesse mito aqui, no Brasil? Um país refém do imperialismo global. A gente até pode pensar no Brasil como um país central na lógica na lógica da América Latina. Mas pensando de maneira global, não. Não. E o Walter Salles representa essa figura em que o mercado privado não tem interesse em investimento e alto risco. Que o mercado privado não é o caminho para a construção de um cinema forte. Sobretudo no Brasil. Se não é nos Estados Unidos, imagina no Brasil. Então, quer dizer, a família Salles, você tem o Walter Salles, você tem o João Moreira Salles, eles são uma família de mecenas, quer dizer, é uma coisa pouco comum no Brasil, né? Quer dizer, são bilionários que gostam de cultura. Mesmo eles sendo quem eles são, tendo o dinheiro que eles têm, eles não conseguem resolver sozinhos essa questão do cinema brasileiro, quer dizer, eles não conseguem alavancar a produção cinematográfica nacional. Porque eles não só não conseguem, como eles não querem, né? Mas mesmo que eles quisessem, eles não seriam capazes, porque o mercado privado ele não tem interesse nisso, saca? Depende do investimento estatal. O Estado investe em alto risco. O Estado investe em longo prazo. por que eles não conseguem? O mercado privado precisa de lucro imediato. É a lógica da reprodução infinita que a gente estava falando agora. Acúmulo infinito de capital. Eu preciso criar a demanda imediata. Fazer isso, porque de novo, cinema é política de Estado. Lá atrás, no começo de Hollywood, o que você tinha? Você tinha um salvador da pátria? Você tinha lá o Thomas Edison? Não tinha, cara. O Thomas Edison, ele queria fechar um monte de patente pra ele, cara. Ele queria dificultar a produção. Então, é isso, o mercado privado ele tende ao monopólio. Então, o que o Estado norte-americano fez? Mandou que é o que vem acontecendo aqui hoje, né? E repare isso que a gente tá falando, né? Quando ele tá falando aqui do Thomas Edison, que ele fechava as patentes e tudo mais, é justamente essa perspectiva onde o capitalismo ele tende ao monopólio. E a gente pensar que hoje a gente tem uma tendência ao monopólio também na produção cinematográfica. A gente pensar na Disney. Né? E como a gente tende ao monopólio? Ora, e aí aquele mito de liberal cai sempre por terra quando a gente fala sobre isso, né? Não, porque a gente precisa da mão livre do mercado. O mercado precisa atuar sozinho. Concorrência livre, etc e tal. Pelo amor, né? É de pensar, por exemplo, na Amazon, que o Komunistovski citou aqui. Né? Quem vai concorrer com a Amazon? Quem vai concorrer com a Amazon? Quem é essa empresa que vai concorrer com a Amazon? É o contrário. Uma empresa como essa, se não há Estado, e o Estado sempre fecha... Mesmo com o Estado fecha o olho para isso. Se não há Estado, a Amazon é uma empresa que serve para fechar a porta de pequenos negócios. Pequenos e médios. Não precisa nem ser pequeno. E grandes também. A Saraiva, por exemplo, tá fechando porta por causa da Amazon. Livraria Cultura. Saca? Então, assim, o mercado, sem a presença do Estado, e mesmo com a presença do Estado ainda fica evidente como o Estado burguês ele facilita para alguns em relação a outros, tende ao monopólio. Tende ao monopólio. Não é à toa que também nos Estados Unidos, o lugar da liberdade, tudo mais, o Estado tem sempre que estar intervindo com relação à junção de empresas, a compra de empresas. Porque será que se a Disney comprar tal empresa, isso vai configurar um monopólio? O Estado tem que averiguar se a Disney pode ou não comprar aquela empresa. O Estado tem que intervir nos Estados Unidos. E mesmo assim, a Disney se configura como monopólio.
Comprou a Lucasfilm, comprou a Pixar, comprou a Fox, comprou isso, comprou aquilo. E a Disney é um monopólio. Capitalismo tende ao imperialismo, capitalismo tende ao monopólio. O livre mercado tende ao monopólio. Que não existe isso de livre concorrência, porque aí todos vão se igualar porque vão querer melhorar o serviço prestado, o produto que vai ser distribuído. Não existe isso, isso é idealismo. Não tem lastro na realidade, não tem lastro na história. Não tem lastro na história. E o que a gente pode dizer com relação a isso tudo é mau caratismo, é canalice. Que aí é o que o Marx vai dizer pra gente do que é ideologia, né? Porque se a gente for pensar, o Marx lia Adam Smith. O Marx lia David Ricardo. E aí o Marx ele lia Adam Smith e ele não achava que o Adam Smith ele era um canalha. Nada disso, ele não achava que o Adam Smith era um canalha. Ele usava, inclusive, muito do que o Adam Smith estava trazendo ali. Mas o Adam Smith acreditava naquilo. Agora, quando aquilo é percebido na história e não tem lastro na realidade, e a pessoa continua replicando isso, ideologicamente, por quê? Porque quando a gente continua replicando uma ideia que é falsa, que não tem lastro na realidade, é porque isso tem interesse. Porque há interesse nisso. E qual é o interesse? É o interesse do burguês. Daquele que vai monopolizar o mercado. Então, gente, a gente precisa sim de um Estado que protege a nossa cultura. De preferência, um Estado não burguês, um Estado que esteja na mão do trabalhador. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a nossa revolução não acontece, a gente precisa de um Estado que proteja a nossa cultura, porque não há cinema sem Estado. Melhor, não há nem capitalismo sem Estado. E os Estados Unidos compreendem muito bem. Os Estados Unidos compreendem isso muito bem. Eles tanto compreendem isso muito bem que eles financiam o neoliberalismo no mundo para que o Estado não atue na cultura nesses outros estados. Porque sem o Estado eles entram facilmente. Porque eles são imperialistas. Porque eles detêm o poder bancário, financeiro, ideológico, etc e tal. Se eles detêm isso tudo e eles removem o Estado dessas nações, eles criam o quê? Demanda. Eles constroem o quê? Aquilo que a gente falou lá no início. Quebra de barreira de acumulação. Eu tiro o Estado de jogo dessas nações e entro facilmente. Construo demandas. Saca? Então o capitalismo tende ao monopólio, tende ao imperialismo e, no caso dos Estados Unidos, destrói os estados ou financia estados que vão ao seu favor para construir demandas nessas nações. Um monte de gente pro oeste lá, onde iria surgir Hollywood, dezenas de produtoras, de estúdios. Eles começaram as produções deles lá, com incentivo do governo, eles tinham um mercado doméstico e eles tinham um mercado de exportação também, como por exemplo o Brasil, que trocava café por cinema. Então, para concluir, a gente tem que tentar responder a pergunta, para que serve o cinema? Historicamente, o cinema serve a um Estado-nação, entendeu? A um Estado, a uma nação que tem um projeto de país, que quer incentivar a construção de uma identidade nacional, entendeu? De um país que sabe onde quer chegar. Enquanto o Brasil não tiver um projeto adequado de Estado-nação, o cinema brasileiro vai continuar do jeito que está. Sim. Sim. É isso. Perfeito. Finalização perfeita. Já dei até meus pitacos antes. Curtiram o vídeo?